quando nós estávamos ensaiando essa canção e enquanto eu ouvia essa canção em casa, e aqui nessa noite nós cantamos que estou só te esperando. É só ouvir os passos de Jesus que eu abro a porta. E sabe, Jesus estava falando comigo que essa situação é como se nós fôssemos crianças e nossos pais nos falassem assim, sabe, olha, depois do trabalho eu vou te trazer um presente. E o dia dessa criança muda totalmente a partir dessa fala do pai dela, porque ela vai passar o dia inteiro ansiosa, esperando o pai voltar desse trabalho com um presente, sabe? E se o pai falar, olha, se você arrumar essa sala, eu vou te dar um presente quando chegar, essa criança vai arrumar a sala e vai esperar ansiosa. E quando ela ouvir os passos do pai chegando no seu trabalho, é o ápice do dia para ela, porque o pai dela chegou com um presente. E nós como igreja temos que aguardar o nosso mestre assim, queridos. Isso aqui não é só mais uma reunião, só mais um culto que a gente veio e se arrumou para ouvir um pouco sobre Jesus. É uma reunião para que nós possamos louvar o nome de Jesus e que nós oremos para ter um coração assim, que anseia pelo noivo, anseia. Nós cantamos Maranata, mas se Jesus viesse hoje, talvez a gente não estava esperando que Ele viesse e não estaríamos prontos para que Ele viesse. Então a gente vai cantar mais uma vez essa canção, e eu quero que você tenha isso em seu coração, como uma criança que aguarda o seu pai voltar. Nós temos que ter isso no nosso coração, de aguardar o nosso noivo, aguardar Jesus Cristo voltar a buscar a sua igreja, amém? Será que nós podemos cantar isso mais uma vez? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, nós te aguardamos, Jesus. Vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperamos, eu abro a minha casa, pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, Maranata, hora vem.
espírito de adoração. Vamos declarar que nosso Deus é poderoso, o único digno de receber todo louvor e adoração. Ao que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga suas mãos, poderoso Deus, e poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E poderoso minha alma anseia por ti. 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 Nós ansiamos pelo seu nome. Pegue a sua voz em adoração nesse momento. Declare palavras de adoração ao Senhor. Palavras que saiam dentro do seu coração diretamente ao trono do Senhor. Toque o Senhor com a sua adoração nesse momento. Vamos lá, igreja, vamos mais fundo. Nós ansiamos pelo seu nome. Nós ansiamos pelo seu toque, Jesus.
suas mãos. Não há nada mais belo para cantarmos nessa noite. Não precisamos de grandes letras, não precisamos de grandes canções com letras difíceis. Vamos nos juntar ao coral de anjos e cantar santo e apenas santo o nome dele. Senhor Jesus, se manifesta em nosso meio. Leva o nosso coração ao seu coração, Jesus. Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Nós queremos tocar o Senhor com a nossa adoração. Tu és santo, Jesus. Não estamos aqui pelo que você pode dar ou fazer. Nós estamos aqui pelo que você é, Jesus. Nós somos gratos pelo que o Senhor já fez na cruz, Pai. E nós declaramos que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Jesus. Santo é o Seu nome, Jesus. Ele está aqui nessa noite, queridos. Não perca essa oportunidade de adorá-lo. Sabe, se você está com vontade de orar, ore. Se você está com vontade de aplaudir, aplauda. Se você está com vontade de entronizar o nome dele, faça, Jesus. Jesus está aqui para ouvir a nossa adoração. Santo, santo é o nome do Senhor, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor, Jesus. Santo é o nome do Senhor, Jesus. Amém, queridos. Pode se sentar por um momento. Amém, irmãos, graça e paz. Seguindo nesse espírito de adoração, vamos seguir para o momento das ofertas. Eu queria dar continuidade lendo 2 textos com os irmãos. Eles são bem conhecidos. O primeiro é Mateus, o capítulo 13, o versículo 44 ao 46. Se vocês quiserem abrir para acompanhar, podem ficar à vontade. E o segundo é Mateus 22, versículo 37. Bom, normalmente eu gosto de falar do dízimo e oferta como momento de adoração, e realmente é um momento de adoração, como momento de honra, mas hoje, procurando uma palavra para trazer para vocês, o Espírito Santo me deu uma revelação um pouco mais profunda, onde o dízimo e as ofertas são também uma demonstração de amor. Aqui em Mateus 13, o versículo 44, começa assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Agora vamos lá para Mateus 22, 37. Vou começar do 34 aqui. Entretanto, os fariseus, sabendo que eles fizeram calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu Deus como a ti mesmo. E lendo assim, parece que os textos não têm ligação nenhuma. Você pode perguntar, mas o que tem a ver? Bom, se nós realmente encontramos esse tesouro, que é o reino de Deus, primeiro ele fala que é um tesouro, depois ele fala que é uma pérola, que é algo tão valioso que justifica ele vender todas as coisas que ele tem, e nós cremos na palavra de Deus, nós não podemos guardar esse tesouro apenas para nós. E uma das formas da gente levar esse tesouro às outras pessoas é através deste momento que a gente está tendo aqui, através do ministério da igreja, através de um culto, através de um evangelismo, através do pastor, através de diversas formas. E para tudo isso acontecer, existe um custo financeiro.
Então, toda vez que você está trazendo o teu dízimo, a tua oferta, você está levando, expandindo esse reino de Deus, está levando esse conhecimento tão maravilhoso que você teve na tua vida, você está, de certa forma, levando a outras pessoas. Eu me converti aqui, eu vim num culto, e primeira vez que eu vi a palavra de Deus, e creio que muitas outras pessoas também se converteram aqui e ouviram a palavra de Deus através de um culto, através de um evangelismo, através de alguma coisa que houve aqui. Para tudo isso teve um custo. Se eu estive aqui num culto, é porque teve alguém que estava ajudando na conta de luz, é porque teve alguém que estava, de certa forma, financeiramente ajudando isso. Então, o teu dízimo é importante, sim. A tua oferta é importante, porque você está honrando a Deus com a tua oferta, mas a tua oferta está dando à igreja. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus poderia fazer amanhã, o pastor abrir a gaveta dele ali e ter R$1 milhão. Poderia, Deus é todo poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Ele deu essa responsabilidade para nós. É uma responsabilidade e é uma oportunidade de honrarmos a Ele. Então, isso daí cabe a nós, como igreja, como corpo de Cristo. E, como eu falei aqui, toda vez que você está trazendo teu dízimo e tua oferta, você está ajudando mais pessoas a conhecer esse bem precioso aqui, que é o reino de Deus, que é o conhecimento de Cristo. Isso não nos isenta de levarmos a palavra de Deus lá fora também. Nós precisamos nos posicionar como cristãos e levar esta palavra a todo canto. Mas toda vez que você trouxer teu dízimo e tua oferta, você está tendo amor ao próximo, porque muitas pessoas são impactadas através disso daqui, através de diversas outras coisas que necessitam sim de um valor, e Deus nos deu essa oportunidade de contribuirmos com o reino de Deus. Amém? Pai querido, neste momento, Pai, queremos te ofertar, ó Deus, engrandecer o teu nome, ó Deus, com nossas ofertas, ó Pai, com os nossos dízimos, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que este momento, Pai, de dízimo e oferta, Pai, é também um momento, Pai, de adoração, ó Pai, um momento de honra, Pai, também um momento de amor, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que estão trazendo, ó Pai. Se alguém, por acaso, não possui condições, que o Senhor venha estar abrindo as janelas do céu, possa estar abençoando, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, toque em nossos corações, ó Pai, e nos dá entendimento, Pai, da importância deste momento, ó Pai, de quantas pessoas são abençoadas através deste momento, ó Pai, através de tantas coisas maravilhosas que o Senhor pode fazer, Pai, através das nossas contribuições, ó Deus. O Senhor não precisa de nós, ó Deus, mas o Senhor nos deu a oportunidade, Deus. O Senhor nos deu a oportunidade de honrarmos a Ti, ó Deus, e de manifestarmos a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos e oramos. Amém. Pode estar trazendo seus dízimos e ofertas. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor me alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei que tu és vencedor, amor infalível, eu te agradeço.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória a Ele nesta noite, amém? Tome o seu lugar. Aleluia. Mais uma vez eu quero louvar a Deus por cada vida que está aqui, as pessoas que nos visitam aí, família da Fran aí, né? Que bênção aí. Também aqui a Terezinha e a Fabiola. Muito obrigado pela presença de vocês aí, amém, querido? Glória a Deus. Querido, nós chegamos a um momento muito importante da palavra de Deus. E eu quero chamar aqui a Stephanie. Glória a Deus. Para as pessoas novas da igreja, a Stephanie é minha primogênita, né? Mora em Jaguariúna, casada com o pastor André, que esteve ministrando ontem no culto dos jovens, pai da Alicia, né? Presente de Deus nas nossas vidas, e pai do Pedro também. Mãe do Pedro, louvado seja Deus. Querido, para mim é um dia muito especial hoje, de poder ter a Stephanie aqui comigo. Tem que segurar um pouco a emoção, porque no ano passado nós passamos juntos por um momento muito difícil, mas Deus é um Deus de milagre, amém, querido? E aqui eu quero, mais uma vez, Paloma e Fabiola, louvar a Deus pela vida de vocês. Aliás, 3 pessoas que eu preciso destacar naqueles dias difíceis. O Wesley foi um também. O Wesley, a Fabiola e a Paloma foram instrumentos de Deus para que a Stephanie estivesse aqui. Esses dias a Fabiola falou para mim uma mensagem que o cirurgião que operou ela perguntou dela, né? Mas deixa ela falar, senão eu vou tomar muito tempo aqui. Mas eu estou feliz, querido, muito feliz, porque Deus é um Deus de milagre, amém? E se ela está aqui, porque Deus fez um milagre na vida dela, e Deus fez um milagre na minha vida, e Deus fez um milagre na sua vida. Você é um milagre de Deus, amém, querido? Você pode estender tua mão para cá e abençoar a vida dela nesta noite? Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor. Seja profeta aí, libera uma palavra de bênção para a vida da Stephanie nesta noite, no nome de Jesus. Pai, nós nos alegramos por essa noite, Senhor. E como é bom estar na tua casa, como é bom sentir a tua presença desde o início deste culto. Sentimos a tua presença aqui, Pai. Eu quero colocar a vida da Stephanie na tua presença, e que o Senhor venha usar a vida dela nesta noite como instrumento nas suas mãos. O Senhor tem feito isso na vida dela, faz mais uma vez, continua fazendo na vida dela, Senhor, na vida do pastor André ali de Jaguariúna, na vida da Alice, do Pedro. Deus, que o Senhor continue sustentando a vida deles naquele lugar, Pai. Pai, nesta noite eu coloco ela diante do Senhor, que ela diminua e que o Senhor cresça nesta noite, através da sua vida, no nome de Jesus, amém? Graça e paz, igreja, amém? Amém. A você que nos acompanha pelas redes, que o Senhor possa estar tendo um tempo com você na sua casa, um tempo assim onde Deus possa estar transbordando como está aqui neste lugar. Você sente a presença do Senhor aqui? Amém? Você sabe que no período do louvor eu tive que parar de cantar muito forte, porque eu já estou um pouco sem voz. E eu gosto de música, eu me empolgo mesmo. Cantar não canto, né? Mas eu gosto de me expressar. Eu não sei você, eu não consigo ficar quieta. Mas teve um momento que eu tive que parar, forçar a minha voz, porque senão eu não ia conseguir falar hoje. E quando eu começo a falar, vamos embora, né? Abra a palavra comigo em Marcos, capítulo 4. Marcos 4, versículo 35 ao 41. Como meu pai falou, nós vivemos uma manifestação do cuidado de Deus no ano passado. E era o desejo nosso já ter testemunhado e ter ministrado aqui no começo do ano, mas não deu certo. E nas férias de julho a gente já se programou para esse dia. Eu tenho certeza que Deus sabe o tempo, a hora exato. E era para ser hoje. Amém? Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Tenho certeza que você já foi ministrado por essa palavra, que você já ouviu esse relato bíblico. E glória a Deus, porque Deus é um Deus de muita novidade e a palavra dele se renova todo dia. Marcos 4, versículo 35 em diante. Está escrito assim: naquele dia de tarde, Jesus disse aos seus discípulos:
vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram num barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Versículo 38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. E o Senhor não se importa com isso? Então Jesus se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Versículo 41. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém, glória a Deus. Palavra do Senhor para nós. Que homem é este que diz: silêncio, vento, acalma-te, mar, e ele lhes obedece. Querida, você já passou por uma grande tempestade na sua vida? Uma tempestade natural mesmo, às vezes a gente enfrenta, né? Chuvas fortes, né? Estava vendo nas redes sociais a Europa passando por tragédias climáticas. Nosso Brasil já passou por isso várias vezes. Eu moro numa cidade muito fria e de repente tudo muda, o clima tá bom, daqui a pouco já vem uma nuvem escura e de repente já vem aquela tempestade. E muitas vezes as tempestades são inesperadas. Você sabe, quando eu estava fazendo esse sermão, já faz um tempo, bem naquela semana nós sofremos uma situação bem parecida com isso, de como é inesperado uma tempestade. Nós chegamos em casa e o André, ele colocou o carro fora da garagem, estacionou ali dentro da casa, mas não colocou na garagem. Mas o sol estava limpo, parecia que não ia acontecer nada. Chegamos, entramos, passou alguns minutos, o tempo virou e veio uma chuva tão forte que chegou a chover granizo. E o nosso carro estava ali, né? Falei, agora já era, já molhou e caiu aquelas pedrinhas. E foi uma chuva de repente inesperada. E ele até falou assim: nossa, eu podia ter guardado na garagem, mas não esperava que ia vir isso. Porque as tempestades às vezes são assim, né? São inesperadas. E quando nós olhamos para a nossa vida, baseando nessa passagem que nós lemos hoje aqui, que nós vimos, nós também enfrentamos isso na nossa vida. Nós enfrentamos tempestades e você pode chamar de outras palavras, você pode chamar de crise, de deserto, de dia mau, a palavra que você quiser usar, mas o fato é que a nossa vida ela é marcada por situações, por dias difíceis. Por dias que parece que está tudo um sol brilhando e de repente tudo muda e vem um forte vento e vem uma tempestade, vem uma chuva forte e tenta nos derrubar. Nós estamos vivendo um tempo assim, né? O Covid está aí para não brincar de tempestade. De repente ele chega, ele leva a pessoa que você ama. Ele não deixa você se despedir dessa pessoa e de repente você para e pensa, mas estava aqui ontem e hoje não está mais. Não é assim? Talvez você tenha enfrentado isso durante esse tempo. A tempestade às vezes vem em forma de um desemprego, de uma notícia má, às vezes de uma decepção, uma traição, às vezes através de relacionamentos quebrados. Chega aquele dia que parece que tudo que estava tão bonito se transforma num dia nublado, num dia cinza. Nós passamos por esse tempo, por enfermidades, um tempo de muita insegurança. E quando nós olhamos para essa passagem de hoje,
Quando nós olhamos para esses discípulos, para aquilo que Jesus fez aqui, nós podemos pegar algumas verdades que podem fortalecer a minha vida e a tua vida como discípulo de Jesus, como noiva de Cristo. Como a noiva que está se preparando para o noivo, como nós cantamos hoje. Você precisa estar preparado, querido, porque talvez a tempestade não está acontecendo hoje na sua vida. Glória a Deus por isso. Mas entenda que nós não estamos isentos disso. Talvez amanhã ela chegue. E você precisa estar preparado. Você precisa estar fortalecido no Senhor. Você precisa conhecer verdades que te tragam um fundamento, para que quando chegar o dia mau, para que quando chegar o deserto, para quando chegar o dia de tempestade, você possa estar firmado em Deus, firmado em Jesus. Quando nós olhamos para cá, para a palavra do Senhor, ela é a nossa fortaleza, querido. Só para você entender aqui o que a gente acabou de ler. Jesus tinha passado o dia todo conversando com o povo, ensinando o povo e seus discípulos sobre o reino de Deus. Então você imagina aí Jesus conversando ali, ensinando sobre o reino, e os discípulos ali junto com eles, e de repente Jesus dá uma ordem. Fale comigo, ordem. Não esquece isso, Jesus deu uma ordem. Jesus fala assim: entrem no barco e passem para o outro lado. Grava isso, não esquece a palavra de Jesus. Entrem no barco e passem para o outro lado. No meio desse trajeto, nós acabamos de ler, uma tempestade inesperada, ventos fortes, ondas, e o medo, o pânico tomou conta daqueles discípulos. Aqueles discípulos foram até Jesus porque eles precisavam de um socorro, e Jesus acabou com todo o medo. Jesus dissipou todo o medo, todo o pânico naquele momento. A tempestade passou e eles ficaram maravilhados. E sabe o que eu aprendo nessa noite? Você precisa estar firmado isso na sua mente. Primeiro, querido, tempestades são inesperadas. São inesperadas. Elas não nos avisam que vai chegar. Não, infelizmente as tempestades não mandam um WhatsApp falando assim: olha, vai acontecer algo, prepara-te. E semana passada, eu estudando novamente esse sermão, e eu passei novamente por uma tempestade inesperada. No mesmo dia, de manhã, eu estava aqui refletindo em Paranaguá, na casa da minha sogra, refletindo na palavra, e Deus renovando alguns pontos. À tarde, meus pais foram me visitar ali, passamos uma tarde na casa da minha sogra. Deu umas 6 horas, eu pedi um favor para o meu pai. Eu falei: o senhor me leva numa loja ali que está quase fechando, que eu queria comprar umas coisas, uma loja de confeitaria, e eu gosto dessas coisas, né? Eu falei: só preciso comprar umas embalagens, algumas coisinhas, me leva ali rapidinho que já vai fechar. Era umas 6h10, fechava às 6h30 a loja. Ele: tá bom, filha, eu te levo. Entrou no carro meu pai, minha mãe e eu, fomos até essa loja, bem próximo ali no Palmital, perto da casa da minha sogra. Comprei as coisas bem rapidinho, porque a loja já estava realmente fechando. Voltando para casa, umas 2, 3 quadras de chegarmos, querido. Quando eu olho para o lado, eu só consigo ver um carro vindo na nossa direção. E aquele impacto. Naquele momento assim, de segundos, parece que passa um negócio, e eu pensei: pronto, vai vir mais um impacto e acabou. E nós paramos aquele carro, eu olho para trás, eu vejo a minha mãe caída ali naquele carro, no banco, e já dá uma sensação muito ruim. E de repente ela se levanta ali, já meio com uma dificuldade: onde estou? O que aconteceu? E naquele momento eu comecei a chorar, porque um sentimento de culpa veio sobre mim, porque quem que pediu para ele sair fui eu. Eu falei: me leva ali numa loja. Eu falei: não devia ter pedido, não devia ter saído de casa. Já passou por situação assim? Que parece que do nada, se você saiu da casa, aconteceu algo, você pensa: por que eu saí de casa hoje? Era para eu ter ficado quietinha no meu canto. E eu comecei a chorar, eu falei: não era para eu estar aqui, não era para você estar passando por isso. Meu Deus, eu acabei com o carro do meu pai. E foi um tempo assim que agora eu rio, mas na hora eu chorei muito. E
E momentos depois, mais à noite, vinha novamente essa palavra que eu já tinha estudado. Tempestades são inesperadas, Stephanie. Tempestades são inesperadas. Esses dias acontecem de uma maneira que não te avisa. Não importa se você está bem emocionalmente para passar por isso ou não, elas chegam. Aí você pensa, nossa, mas me pegou no momento que eu não estou bem. Eu não estou bem emocionalmente para passar por isso. Não interessa, elas chegam. Elas chegam, ela não avisa. Por isso que eu repito, eu e você como noiva de Cristo precisamos estar preparados. Porque esses dias acontecem na nossa história. E são inesperados. Segundo, tempestades não são administráveis. Elas são inesperadas e elas não são administráveis. Sabe o que eu e você muitas vezes tentamos fazer? Nós tentamos dar conta sem Jesus. Não, eu vou dar um jeito de passar por essa crise. Não, mas eu vou dar algum jeito de contornar essa situação. E muita gente tenta na força do nosso braço isso. Mas entenda que a tempestade, o dia mau, elas não são administráveis sem Jesus. Nós não damos conta sem Ele. Nós precisamos dele. Porque muitas vezes elas são muito maior do que a nossa capacidade de resolver. Então entenda isso, você precisa de Jesus. Porque os dias maus chegam, não nos avisam e nós sozinhos não administramos. E por terceiro, tempestade não anula a bondade de Deus. Foram essas 3 verdades que ficaram firmes no meu coração e eu quero passar isso para você, que esteja firme no seu coração. A tempestade não anula a bondade de Deus. Tudo aquilo que você viveu até aqui, todos os seus dias maus que aconteceram até aqui, não anulam a bondade de Deus. Ele continua sendo bom. O salmista fala, a bondade de Deus, ela dura para sempre. É independente daquilo que você passa, querido. Mas muitas vezes nós somos tão mimadinhos e quando acontece algo ruim, fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a minha vida? Você sabe que tem um autor que fala sobre essa passagem, ele escreve assim falando, olha, os discípulos tinham passado o dia todo com Jesus. Eles tinham passado o dia todo com o mestre, e isso não os isentou de uma tempestade. Os discípulos um dia largaram tudo para seguir a Jesus, não fizeram isso? Largaram tudo, deram tudo para seguir a Jesus, e isso não os isentou de uma tempestade. Então isso por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. Ai, Senhor, mas eu estou fazendo a sua vontade, como que isso acontece comigo? Não é assim que às vezes a gente tenta ter umas explicações de Deus, mas Senhor, eu sou esposa de pastor. Um dia eu larguei tudo para seguir o meu marido, para eu conhecer uma cidade que eu nunca tinha conhecido antes, para servir as pessoas. Por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes a gente quer cair num vitimismo, querido, mas entenda, isso não anula a bondade de Deus. Não anula, Ele continua sendo bom. E no ano passado, em outubro do ano passado, eu estava em êxtase. Eu estava em êxtase por quê? Porque eu estava vindo conhecer o meu sobrinho. Eu tinha programado, sabe? O meu marido não podia vir naquela data, porque tinha a igreja, os seus afazeres, ele dá aula de inglês lá, então não tinha como ele vir naquela data. Ele falou assim, amor, vai com as crianças de ônibus, passa um tempo lá com a tua irmã, que tinha acabado de ganhar neném, fica um pouquinho lá, daí eu tento ir buscar você. Eu falei, beleza. Fomos numa aventura, né, filha? Peguei as crianças e para eles foi uma diversão vir de ônibus para cá, né? Quando eu estava chegando em Curitiba quase, meu pai manda um áudio ou me liga, não lembro, falando, filha, eu não vou te buscar. E isso nós já tínhamos programado, entenda, há meses, que ele iria buscar nós e que nós iríamos no McDonald's com as crianças e depois nós viríamos para Morretes. Estava tudo programado na agenda.
Tava tudo perfeitinho, sabe quando você programa tudo? Eu falava, você vai ser um tempo de qualidade, um tempo muito bom juntos. E quando eu estava chegando, já quase em Curitiba, ele me liga com uma voz muito abatida e aquilo me assustou. Ele falou assim, filha, pai não vai te buscar aí, quem vai buscar vai ser o Rafa, né, meu cunhado. E eu me assustei naquela hora, porque eu já escutei a voz dele abatida. E assim, só para você entender, querido, isso foi 1 ano antes, 2 anos antes, 2019. Nós perdemos 2 pessoas muito amadas da nossa família, foi em período de férias, né? Que foi o meu avô e a minha cunhada. Muitos aqui conheceram, e foi assim, em questão de 10 dias. E quando eu estava naquele ônibus, eu confesso para você que eu falei assim, e também foi num período de férias, sabe? Nós voltamos para Jaguaraíva, nós tivemos que retornar porque a minha cunhada tinha piorado, enfim. E quando eu fiz uma oração naquele ônibus, eu falei, Senhor, eu não estou preparada para passar por isso de novo. Porque eu me assustei com a voz dele. E isso porque ele nem tinha saído o exame de positivo de Covid. Mas já me deu uma sensação ruim naquele ônibus. Eu me lembrei tudo que eu vivi naquelas férias de 2019. E eu falei, Senhor, eu não estou preparada para viver isso de novo. Tenha misericórdia de mim. Eu cheguei aqui em Morretes, né? Meu pai muito abatido já, né? Depois veio positivo logo naquele mesmo dia, né? De Covid. E parece que uma tempestade começou a se transformar na minha vida. Você pensa, eu vim para cá para conhecer o meu sobrinho, para ter um tempo, né, com a minha irmã, primeiro filho, né, meu primeiro sobrinho é da parte, assim, dos irmãos, né, e eu comecei a ver, meu Deus do céu, parece que o chão começa a se abrir agora. Ficamos ali alguns dias, para resumir, porque senão eu me perco aqui e só fico contando. Ficamos alguns dias ali, né, de muita tensão, né? Primeira noite, assim, muito difícil de ver o estado de saúde do meu pai. Tive muito medo. Eu confesso para você que chegava à noite, eu queria ver o ronco dele. E ele, na primeira noite, ele não roncava. E eu ficava meio, meu Deus do céu, cadê o ronco do meu pai, Senhor? E no primeiro dia ele não queria comer, sabe? Ele não estava comendo há dias. Eu cheguei lá, eu fiz uma sopa, eu bati no liquidificador, falei, o senhor vai comer. E ele ficou bravo comigo, porque eu enchi aquela papinha e fiz ele comer. E ele ficou bravo, mas depois de uns dias, querido, ele já estava pedindo para repetir. Eu falei, tá melhorando, glória a Deus. Tá melhorando, porque o apetite começou a voltar. Então a gente passou uns dias difíceis, passamos. Mas tava a impressão que estava passando, sabe? Naqueles dias minha irmã voltou pro apartamento dela, ficou só eu e meu irmão ali, e meus filhos, né? O pai isolado e nós cuidando dele, cuidando da alimentação. Estávamos num dia fitness, numa semana assim, alimentação regrada, porque tinha que cuidar dele. E nós dois ali também estávamos empolgados. A gente não podia sair de casa, estava em quarentena. Porque a gente começou a fazer exercício. A gente fazia exercício todo dia, eu e meu irmão. Queima 48, estava lá, todo dia no exercício, né? Meu marido lá mais sossegado, tá tudo sob controle, né? Ninguém tá com sintoma nenhum aqui, Deus está cuidando, o pai está melhorando. E de repente eu acordo num dia com uma dorzinha, parecia uma dor de estômago, né? Falei, eu já tive essa dorzinha de estômago antes, preciso de um remédio. Pedimos para alguém ir lá levar um remédio, eu tomei, aquela dor não passava. E eu fiquei 4 dias com dor, né? Isso era uma quinta-feira. Eu fui para o hospital, né? Fui atendida. Falei, é gastrite. Toma remédio isso para gastrite. Voltei para casa, comecei a tomar remédio para gastrite. À noite eu tive uma dor intensa, que eu acho que eu não conseguia nem andar direito. Eu voltei para o hospital, né? Tomei ali um remédio na veia. Precisa fazer uma ecografia, uma ultrassom. No outro dia, paguei uma ultrassom, fui fazer, era uma sexta-feira, aqui em Morretes. Daí a médica falou assim, olha, você vê o que eu consigo ver no exame, tá tudo ok. Tá tudo normal. O que esse exame me mostra, tá tudo normal. E eu lembro que eu cheguei a perguntar para ela, sabe? Falei, doutor, e apêndice? Ela assim, não dá para ver.
O que eu consigo ver tá tudo ok. E aquela dor continuou. Nesse meio tempo, isso era uma sexta-feira, eu passei um final de semana com dor. Sábado, domingo. E meu marido lá de Jaguaraíva marcou uma consulta para mim em Paranaguá, num gastro, porque até então era gastrite. Eu falei, então vamos num gastro. E ele marcou numa segunda-feira, dia 26 de outubro, uma consulta. Meu irmão pediu dispensa do serviço e foi me levar para Paranaguá. E eu lembro que nós falamos assim, olha, a gente volta pro almoço, a gente só vai e volta. Eu nem me despedi das crianças, porque eu não queria acordar eles, porque o Pedro, ele é muito grudado comigo. E eu pensei assim, não vou nem me despedir. Quando ele acordar, eu já estou aqui. E nós fomos para Paranaguá para essa consulta. Quando o médico me viu, que eu falei dos meus sintomas, dos dias de dores que eu estava, era o 4º dia. Ele falou, Stephanie, isso é apêndice. Se for, né? E se eu tiver certo, você precisa operar hoje. Porque é 4 dias de evolução, é 4 dias de dor. Eu fiquei apavorada. Eu estava numa consulta particular. Ele até falou assim, sobe para Curitiba, fala com a minha secretária. Eu saí daquele consultório, liguei para o meu marido chorando. Eu falei, como assim passar por uma cirurgia? Querido, não sei se você já teve essa experiência, de um dia você está bem, no outro dia você está num centro cirúrgico. É horrível isso. Porque a minha experiência de cirurgia era o quê? 2 cesáreas, mas cesáreas você se prepara. Você está ali 9 meses trabalhando a tua cabeça, que vai chegar aquele dia, você vai para o hospital, e você vai ali receber o seu bem, que você está esperando. Então é uma sensação boa. Agora você está num dia bom e no outro dia você receber a notícia que você vai passar por uma cirurgia, é desesperador. E eu lembro que eu falei para o meu marido, eu falei assim, dinheiro da onde que eu vou pagar uma cirurgia? Eu já fiquei preocupada, eu estava numa consulta particular. Eu falei, como que vai ser? Ele não pensa em dinheiro agora. E nesse meio tempo, o doutor pediu uma tomografia. E a gente conseguiu agilizar e fazer, assim, resumindo a história, querido. Né? Foi confirmado, era apendicite. E quando eu saí, era 1h da tarde, mais ou menos, 1h30, eu já estava, assim, com aquele exame, eu já estava, assim, com o meu corpo... Eu já não me aguentava parar em pé, essa que é a verdade. Meu irmão ali em todo o tempo cuidando de mim. E por Deus, usado por Deus, pelo Espírito Santo, ele... Vou ligar para a Paloma. E por Deus, Paloma estava trabalhando naquele dia. Porque eu quero que você entenda uma coisa, que o dia mal chega, mas Jesus não te deixa. Porque Ele prepara tudo de uma maneira, querido, que você começa a olhar para cada canto, para cada minuto do seu dia, você enxerga o que? Cuidado de Deus. Por isso que vale a pena. Vale a pena estar no barco, numa tempestade, mas quando Jesus está no barco. Então o meu irmão, usado por Deus, liga para Paloma, e Paloma naquele momento está no hospital regional em Paranaguá. E ela falou assim, traz ela para cá. Traz ela para cá na emergência, eles vão ter que atender. Ela não dá nada, eu não tinha comido nada naquele dia, eu estava em jejum. E daí como eu fiz o exame, daí eu queria saber se podia tomar água. Ela falou, não dá nada, porque se tiver que fazer cirurgia, ela já está em jejum. Cheguei naquele hospital... Paramos a emergência e não fui atendida, né? De primeira não fui atendida. Não, tem que passar pela triagem. Fomos pela triagem, mas eu já estava desfalecendo. Meu corpo já não aguentava mais. Meu corpo não aguentava mais esperar uma consulta, uma triagem. Naquela recepção mesmo, já comecei a vomitar. E eu já estava assim, desesperada. E daí nesse momento eles entenderam que eles precisavam me colocar para emergência e eu pude entrar. Paloma estava ali para me receber e Paloma me apresentou Fabiola. Cuidado de Deus. Eu não conhecia. E eu lembro que Paloma falou alguma coisa, olha, eu não posso ficar aqui, porque eu acho que ela estava em outro departamento, assim, mas a Fabiola vai estar aqui. O tempo que você tiver, ela vai estar aqui com você. E foram ali algumas horas até tudo se desenrolar, querido. Até eu processar tudo aquilo que estava acontecendo. O meu irmão não pôde entrar por causa do Covid, né? Não pode ter acompanhante. Eu naquela emergência, já sendo medicada. O tempo exato de meu exame que eu tinha feito lá chegar e ter a confirmação que era apêndice.
E Deus usando pessoas estratégicas naquele lugar para eu ter um atendimento rápido, né? Fabíola, direcionada por Deus, já catou um cirurgião que estava passando, porque quem estava me atendendo ainda era um clínico, eu acho, né, geral, e até chegar no cirurgião, demora esse processo. E ela já catou o cirurgião, falou: olha, doutor, tá aqui, ó. Mostrou os exames, minha amiga, nem me conhecia, querido, nem me conhecia, mas ela estava cuidando de mim. E aqui daí o cirurgião já olhou, já falou: onde está essa menina, a gente precisa já encaminhar ela. E eu já fui já me preparando para a cirurgia, e eu ainda ali naquela maca. E naquele momento eu senti medo. Fala comigo, medo. Sabe o que a tempestade, quando ela chega, ela vai revelar em você? Medo. As tempestades revelam medo. E eu tive medo. E toda hora que ela podia, ela estava ali comigo: você está bem, Esther? Você está se sentindo melhor? Eu já estava medicada naquele momento. E teve uma hora que eu não sei nem se ela lembra, mas eu cheguei, e quando ela veio mais uma vez, perguntou como que eu estava, eu falei assim: eu estou com medo. E eu chorei. E naquele momento, a Fabíola começou a falar para mim, sabe o que, querido? Palavra de Deus. Ela podia chegar para mim e falar assim: calma, Stephanie, você está no melhor lugar, você vai ser muito bem atendida aqui. Calma, Stephanie, o cirurgião é uma boa pessoa, já operou muita gente. E seria normal se ela falasse isso, entenda? Porque quando você quer acalmar alguém, você tenta tranquilizar a pessoa. Ela podia falar esse tipo de coisa. Eu falei: não, você está aqui. Olha, o cirurgião vai cuidar de você, vai te operar, logo você já vai estar em casa com seus filhos. Mas sabe que depois que eu vivi tudo isso, e quando o Senhor foi começando a desenhar esse sermão para mim, Ele me mostrou esse cuidado tão específico. Fabíola falou para mim versículos bíblicos. E foi aquilo que me arrancou o medo. Ela começou a recitar versículos, palavra de Deus. Entende? Você que... Ela falou assim: calma, fique tranquila, vai passar. Não, ela falou assim: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Coloca os meus olhos no monte, não temas. Ela começou a citar versículos, ela citou palavra de Deus. Em tempos de tempestade, você precisa se lembrar do que Jesus fala sobre você, do que Deus fala a seu respeito, querido. Muitas vezes as pessoas tentam até aliviar a nossa dor, como vai passar, eu já vivi isso, não é? Eu sei o que você está sentindo. Não, querido, nós precisamos ter palavras de Deus na boca, porque nessa hora do medo, o que arranca medo é a palavra do Senhor. E eu sou muito grata a Deus pela tua vida, Fabíola, porque naquele momento do meu medo, ela me lembrou do Deus que eu sirvo. Então você pensa: mas Stephanie, você esqueceu de Deus? Querido, no momento da tempestade, no momento da dor, a nossa humanidade fala alto, fala muito alto. E nós precisamos ter palavra de Deus tão forte em nós, para que o medo não nos vença. Você consegue olhar para essa situação dos discípulos e ver como eles estavam com medo. Um medo tão grande que eles esqueceram a palavra de Jesus. Qual foi a ordem que Jesus deu lá no começo? Entra no barco e passa para o outro lado. Jesus não falou que eles iam passar? Jesus já tinha falado que eles iam passar para o outro lado. Mas no meio da tempestade, eles se esqueceram daquilo que Jesus falou. Algum deles podia pensar assim: não, calma, gente, o negócio está feio aqui, mas peraí, Jesus falou para a gente entrar e que a gente ia passar. Só que a tempestade faz a gente esquecer da palavra de Jesus. A importância de ter pessoas do seu lado levantadas por Deus para trazer verdades do céu novamente para você.
A importância de você ser tão cheio de Deus ao ponto de pessoas do seu lado vivendo por tempestades e você poder dar essa palavra de Jesus a essas pessoas. Depois que eu passei da cirurgia, acho que já no 3º dia, a Sami, né? Vocês conhecem minha prima Samela, né? Me mandou um áudio lá no hospital. Eu tentei responder ela, tudo que eu estava vivendo, e ela me mandou um áudio que eu nunca esqueci. Ela falou assim: prima, Jesus está aí com você. Ela fez uma afirmação, querido, uma frase: Jesus está aí com você neste hospital. Aquilo foi de total impacto para a minha vida naquele dia. Por quê? Porque eu estava emocionalmente abalada. Eu estava num quarto próximo à pediatria, então à noite eu escutava crianças chorando e eu estava sem os meus filhos. Quando meu marido ligava na câmera, eu pedia para não ver, porque a primeira vez que eles me viram, eles choravam. Então eu preferia que eles não me vissem. Então eu só escutava eles, porque eles também estavam sofrendo algo muito novo para eles. Então quando a minha prima mandou um áudio: Jesus está aí com você no hospital, aquilo era vida para mim. Porque no tempo, no dia mau, na tempestade, querido, talvez alguém precise te lembrar disso. Jesus está aí com você. E você sabe que passou meses, a Sami teve Covid esses meses atrás, e eu também lá de Jaguariúna conversando com ela, e ela falou: prima, orem por nós estamos passando por isso, isso e isso. E eu falei com ela a mesma palavra que você falou para mim um dia, porque eu nunca esqueci. Quando eu estava naquele hospital, eu quero falar para você, eu falei: prima, Jesus está aí com vocês, vai passar. Então quando nós estamos com medo, igreja, quando o medo se revela, quando o medo vem por causa daquilo que nós estamos enfrentando, você precisa lembrar aquilo que Jesus diz a seu respeito, aquilo que Jesus diz sobre você. Tem uma frase que fala que onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ter medo não é errado, é humano. Mas não seja dominado pelo medo, porque senão a sua fé vai desaparecer. Mas que o Senhor levante pessoas como a Fabiola naquele momento. Acho que você nunca viu uma pregação que fale tanto teu nome. Que Deus levante pessoas como ela, que na hora que eu mais precisava, ela veio me falar a palavra do céu. Quando pessoas do seu lado estiverem passando por dor, por dificuldade, querido, deixa a sua humanidade de lado. Eu acho que é melhor isso. A gente é muito assim, né? Olha, eu acho que é melhor. Fala só a palavra do céu. É só isso que a pessoa precisa neste momento. Porque as tempestades vão revelar medo. Segundo, as tempestades vão revelar uma fé imatura nossa. Sim, vai revelar uma fé um pouco deficiente. E quando nós olhamos ali para o versículo, os discípulos eles chegam e falam assim: mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 38, cheio de medo, mas também cheio de uma crítica, parece a Jesus, né? Parece que eles não estavam pedindo ajuda, eles estavam meio criticando, tipo: não te importa que nós pereçamos? Querido, mas entenda que se eles não tivessem fé, eles não teriam ido até Jesus. Eles tinham fé, mas uma fé ainda deficiente, uma fé ainda imatura, ao ponto de entrar em pânico naquela situação. Mas eles recorreram a Jesus. E muitas vezes a tempestade da nossa vida vai revelar essa fé imatura em nós. O desespero, o medo toma conta, o pânico toma conta, e muitas vezes nós acabamos deixando que isso nos arranque. Mas que nessa noite você possa estar preparado para reconhecer, falar: Senhor, eu tive medo, eu tive uma fé imatura, mas uma coisa que a tempestade vai fazer em você é crescimento. Você vai crescer. Grave isso. Você vai ter medo, vai revelar uma fé imatura, mas vai te gerar crescimento. Querido, tempestades, dias maus são pedagógicos. É escola de Deus, nós aprendemos nesses dias. Eu estou para te dizer que você vai aprender mais nestes dias do que quando tudo estiver bom. Nós aprendemos mais nesses dias de dificuldade, quando tudo vai bem. Porque uma vez que esse medo se revela em nós, uma vez que a insegurança, que essa fé deficiente se revela em nós, Jesus ele
Ele está no barco. E quando Jesus vem e acalma toda aquela tempestade, aqueles discípulos ficam maravilhados e algo acontece naquele momento. Eles veem um Jesus diferente. Eles têm ali uma fé real. Eles experimentam algo ali. Eles estavam caminhando com Jesus já, mas naquele momento algo acontece. Eles olham para Jesus e vê algo real. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade vai revelar algo novo de Jesus para você. Como eu falei, quando eu passei por tudo isso, eu comecei a olhar para os meus dias e a gente fica dias passando revivendo aquilo. A gente fica dias revivendo. Eu começava, Senhor, mas o Senhor foi tão específico nisso. Deus, mas foi tão certinho aquilo. Jesus, o Senhor cuidou numa perfeição de cada detalhe. E você começa a ver um amor. Você começa a ver o quanto Deus te ama. Embora naquele momento que você está passando, parece que aquilo ali vai te afogar. Mas você vai crescer. Você vai crescer, querido. A sua família vai crescer. Você vai crescer em Deus. Você sabe que num daqueles momentos que eu estava ali um pouquinho antes de passar pelaquela cirurgia, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se chegou o meu momento, glória a Deus, eu estou com o Senhor. Você tem certeza da sua salvação hoje? Amém? Tenha certeza da sua salvação, querido. Tenha certeza, uma noiva tem que estar preparada. Falei, eu estou com o Senhor hoje. Mas, Jesus, eu tenho filhos pequenos. E a maternidade falou naquele momento. Falei, eu comecei a pensar na minha família, no meu marido. Falei, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, né? Que tudo ocorra bem. Entende que o meu medo não era assim, Senhor, eu preciso ser uma mãe melhor. Deus, mas eu preciso ser uma esposa melhor. Senhor, me dá a chance de servir com mais intensidade. Não, querido, porque senão a gente vive uma vida sempre quando chega o dia mau, a gente quer ser a melhor pessoa do mundo. Você precisa ser hoje essa melhor pessoa. E há muito tempo atrás eu já entendi isso, que eu preciso ser uma boa mãe, que eu preciso ser uma boa esposa, que eu preciso ser uma serva do Senhor, uma discípula. Para quando esse dia chegar, eu não fico ali, Deus, mas eu tenho tanto ainda a fazer, eu tenho tanto a perdoar, Não, querido, faça isso hoje. Esteja preparado hoje. E eu fiz essa oração ao Senhor, falei, Pai, se chegou a hora, eu estou contigo, mas se puder, eu quero ainda continuar a ver os meus filhos crescer, eu quero ainda poder caminhar junto com eles, eu ainda quero te servir, eu ainda quero fazer muito ao Senhor. Porque nesses dias a gente tenta gerar um remorso em nós, né? Tipo, puxa, perdi. Faça hoje. Porque tem tempestades que vêm e passam. Tem algumas que vêm e levam. Levam pessoas, levam oportunidades. E você só vai ter que aprender a lidar com isso. O Senhor fez com que eu vivesse tudo isso ano passado. E só para vocês terem uma ideia, querido, ainda eu saí daqueles dias de cirurgia. E foi uma cirurgia bem grande, eu levei 15 pontos no meu abdômen, né? Então não foi uma cirurgia simples de apêndice, né? Já eram 4 dias de evolução, então eu tenho uma cicatriz bem grande no meu abdômen. Isso para mulher não é fácil, mas eu sou muito grata a Deus porque Ele me deu vida. Ele me deu vida, então toda vez que eu olho no espelho, eu tenho uma cesárea invertida no meu abdômen, que vem até o meu umbigo. Mas toda vez que eu olho, eu falo, o Senhor me deu vida, glória a Deus por isso. Entende? Assim, tem situações que a gente vive e a gente começa a olhar a vida com outro olhar. Então eu saí daquele hospital ainda com muito medo, porque eu tinha uma recuperação lenta, eu tinha pontos que precisavam cicatrizar. Querido, na semana seguinte, eu na casa dos meus sogros ali, meus filhos aqui ainda, meu sogro positivou Covid. Resumindo, todos nós que estávamos ali, meu marido, eu estava numa recuperação de cirurgia.
ainda positivei Covid, né? Perdi só o olfato paladar, Deus foi bom, meu corpo, né, acho que já estava com tanto remédio, eu brinco, né? E assim, entende a situação? Parece que quando o negócio está passando e de repente vem outra onda. Quando eu cheguei, eu achei que a primeira onda era com meu pai, ele estava passando, de repente veio em mim. E daí quando estava passando, daí veio o Covid na família toda. Sabe? E daí são situações que levam a tua vida emocional lá no pé. Eu lembro de uma tarde, daqueles dias em Paranaguá, eu em casa, eu estava um pouco triste no quarto, né? Porque o emocional abate mesmo. E meu marido falou, vamos lá para fora tomar um sol, vamos cantar. E ele também estava com Covid, então estava já meio, né, respiração um pouquinho. Mas assim, pegou um violão e nós cantamos à tarde. E eu chorava, porque eu falava assim, eu quero a minha vida de volta, Deus. Eu quero a minha vida de volta. A gente se sente impotente nesses dias. Mas depois que tudo passa, você olha para trás e vê, Senhor, eu cresci. Eu amadureci. Eu te enxergo de um jeito novo, Jesus. Eu te enxergo de um jeito novo. E isso, querido, isso não tem preço. Quando você estiver passando por dias ruins, onde a sua tendência é só olhar para tudo que é de pior, para tudo aquilo que você perdeu, para as ondas, lembra que Jesus está no barco. Vai até Ele. Não administra sozinho, não. Vai até Ele. Fala, Jesus, reconheço que eu não... Tudo isso que eu estou vivendo, eu preciso do Senhor. E para finalizar, quando você estiver passando por situações de tempestades, onde o milagre vai acontecer na sua vida, entenda uma coisa, pessoas serão abençoadas pela sua crise. Pessoas serão abençoadas por aquilo que você está passando. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos que, se você for ler de novo, você vai ver que não era um barco que estava fazendo a travessia. Tinha mais barcos fazendo a travessia, mas Jesus estava em um. Mas tinha outros barcos fazendo aquela mesma travessia. Então, as ondas que estavam alcançando o barco que estava Jesus e os seus discípulos, também estavam alcançando os outros barcos, não estavam? Tinham vários passando ali. Mas quando Jesus levantou e aquietou aquilo ali, todos receberam a mesma bênção, o mesmo livramento. O mar se acalmou, os outros barcos ficaram seguros também. E isso é muito profundo, querido. Dias depois que eu já estava ali em casa, meu pai me mandou um áudio da Fabiola falando o quanto Deus, o quanto ela estava assim grata a Deus por ter vivido aquilo. O quanto naquele dia ela saiu para trabalhar e ela voltou assim. Porque sabe por quê, querido? Quando a gente ajuda o próximo, a gente termina o dia com um senso assim de propósito. Sabe o que é isso? Você chega em casa e fala assim, cara, fui útil. Abençoei alguém, ajudei alguém, fui útil. Você termina o dia com aquele senso de propósito. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu fiquei pensando, falei, nossa, mas eu estava passando por um momento tão complicado e foi ela que me ajudou. Como assim eu também ajudei ela? E daí Deus começou a ministrar isso no meu coração, porque Stephanie, quando a tua tempestade está passando e Deus levanta pessoas para te ajudar, entenda que a tua tempestade também serve de bênção para a vida do outro. E daí Deus me deu essa passagem. Quando Jesus aquietou o vento e trouxe livramento para o barco dos seus discípulos, Ele também aquietou o vento do barco do lado. Ele também aquietou as ondas do outro barco. Então quando você pensa assim, é comigo, peraí, a tua dor pode ser cura para outra pessoa. A tua perda pode ser cura para o outro. A tua dificuldade, a tua tempestade pode ser livramento para as pessoas que estão ao seu redor. E glória a Deus por isso, porque o Senhor nos dá um senso de propósito.
Esses dias nós saímos tarde e fazia muito tempo que a gente tenta administrar o tempo para que as crianças não sintam isso, né? E nós moramos numa cidade onde nós não temos a família para fica na casa do vô que a mamãe e papai vai ministrar a uma família. Então a gente tenta ter muito cuidado com isso, mas naquele dia precisava. E deixamos as crianças na família que nós confiamos e fomos lá e ministramos a família e chegamos em casa. Eu falei, Senhor, eu estou cansada. Sabe quando você faz um aconselhamento e se termina o dia assim? Aí minha cabeça estava assim estourando. Eu falei, Senhor, estou cansada, mas obrigada, porque eu termino o dia com um senso de propósito. Porque o Senhor nos dá a chance de abençoar pessoas. O Senhor nos dá a chance de aconselhar, de ministrar. O Senhor te dá a chance, por isso não perca. Às vezes tem alguém do seu lado se queixando da vida e você precisa abrir a boca e falar a palavra do céu para aquela pessoa. Você precisa abrir a boca e ser boca de Deus para aquela pessoa. Porque o Senhor vem buscar uma noiva preparada. O Senhor vem buscar uma noiva com lamparinas acesas. O Senhor vem buscar uma noiva que não deixe com que a tempestade roubem o seu azeite. O Senhor vem buscar uma noiva que sofrendo a dor do luto, que sofrendo a dor de um desemprego, que sofrendo a dor de um relacionamento quebrado, mas ainda assim permanece com o seu azeite intacto. Porque se o dia for hoje, você está preparado. Se for daqui a um tempo, você está preparado. Nós precisamos, querido, independente da nossa tempestade. Eu confesso que às vezes eu venho para cá e gera em mim, fala, Senhor, abençoa minhas férias, ó Pai, porque eu tenho vivido algumas situações em férias um pouco complicadas. E o pessoal da igreja já fala assim, olha, Stephanie, boas férias, que nada aconteça, porque ele já até, né, que corra tudo bem. Eu falo, Senhor, que as minhas férias sejam abençoadas, mas a gente nunca sabe, querido, o que está nos esperando. Mas uma coisa que eu e você precisamos saber, nós temos que estar preparados. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos ministrar mais uma vez essa canção. E que você possa ter um tempo com o Senhor neste momento. Eu não sei aquilo que você está vivendo, aquilo que você que está nos acompanhando na sua casa. Eu não sei qual tem sido a sua dor e talvez você esteja num dia tudo bom e glória a Deus por isso. Se não tiver nem sinal de tempestade, nem sinal de onda, glória a Deus, que Deus te use como instrumento para trazer alívio a outras pessoas. Mas entenda que quando esse dia chegar, esteja firme, esteja preparado, esteja com as suas lamparinas acesas, tenha estrutura para não abandonar o seu Deus, para não achar que Jesus perdeu o controle da situação, porque Ele não perdeu. Jesus não perdeu o controle da situação. Ele te ama. E se você está aqui, isso já é prova do amor dEle. Já é prova do amor dEle. Que nessa noite nós possamos ter essa experiência de olhar para Jesus e Ele se revelar a nós de uma maneira tão única, que você possa estar como esses discípulos, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que traz livramento sobre a minha vida? Quem é este que aquieta o meu coração? Quem é este que consegue arrancar a ansiedade que existe em mim? Quem é este que arranca o pânico que muitas vezes está nas minhas entranhas? Quem é esse que cura a dor do meu luto? Quem é esse que me traz uma nova motivação de vida? Este é Jesus. Fique em pé, igreja. Fique em pé no seu lugar. Mesmo no seu lugar. Oh, Espírito Santo do Senhor. Oh, Espírito Santo. Minhas lamparinas estão acesas. Oh, Jesus.
passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Você não está sozinho. Você não está vivendo isso sozinho, entenda. Oh, As minhas o vestes Senhor está aqui nessa noite para trocar a sua veste, estou para trocar a sua tristeza e colocar a alegria, para arrancar a sua dor e te trazer esperança. Oh, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. O Espírito Santo te pergunta: quanto tem de azeite aí? Quanto tem de azeite nessa lamparina? Estou esperando. Será que aquilo que você tem vivido tem arrancado esse azeite, tem apagado esse fogo, tem te arrancado a esperança do amanhã? Hoje o Senhor está aqui para derramar sobre a sua vida, para te acender novamente, para te preparar como noiva, noiva santa, noiva pura, noiva imaculada. O Senhor está aqui para te curar, querido. Vem, Senhor, vem sobre as nossas vidas, troca as nossas vestes, troca as nossas vestes, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes. Receba aí, enxergue, visualize essa veste sobre você. O Espírito Santo está trocando as suas vestes nessa noite. Ele está te chamando para uma dança de intimidade com Ele, uma dança de intimidade com Ele. Olha o seu noivo, igreja. Olha nos olhos dele. Olha o seu noivo. O seu noivo que não te deixa sozinho. O seu noivo que chora junto com você. Um noivo que sente a sua dor. Um noivo que sabe da sua crise. Que não perdeu o controle nenhum. Olha para os olhos do seu noivo, querido, e seja curado. Olha para os olhos do seu noivo e tenha esperança. E era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa e pode morar aqui, e pode morar aqui. O Senhor vem buscar essa noiva preparada, essa noiva que não se abala com uma tempestade, essa noiva que está firmada nele, que lembra da voz dele, que sabe o que ele diz sobre você. Jesus te chamou, querido, Jesus te escolheu para te fazer rei e sacerdote. Por isso levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça e olha para ele, olha nos olhos dele, onde tem esperança. Fale mais
Maranata, Jesus. Maranata. Vem, Jesus. Oh, independente daquilo que você está vivendo, querido, clame por Ele. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, vem, Senhor. Vem, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Vestes novas. Estou só te esperando. Uma noiva linda, adornada. Uma noiva que não murmura porque o dia não foi bom. Uma noiva que não tem medo. Uma noiva que olha para ti, Jesus. Nós somos essa noiva. Oh, uma noiva preparada. Uma noiva pronta. Uma noiva alegre. Uma noiva restaurada. Uma noiva esperançosa. É isso que o Senhor espera de mim e de você, igreja. Uma noiva que fala a palavra do céu. Uma noiva que não murmura, porque nós estamos vivendo nesse tempo. Uma noiva que tem expectativa. Expectativa porque o noivo está vindo. A palavra está se cumprindo. E tudo isso que nós estamos vivendo é só cumprimento de que o noivo está vindo. Pela fé você já pode ouvir os passos do noivo, porque está chegando, igreja, está próximo. Por isso, a tempestade que você viva hoje, independente do que você ainda vai viver, que não arranque o seu azeite, para que você se encontre preparada, noiva escolhida, noiva santa. Porque nós somos uma noiva preparada, aleluia. Não viva uma vida de pendências, querido. Seja uma noiva preparada. Uma noiva que viva esperando o seu noivo. Uma noiva preparada para olhar para o seu noivo, sem pendências, sem Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, eu quero. Não, seja hoje, igreja. Seja hoje essa noiva. Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor com toda a alegria do seu coração. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Porque nós olhamos para o Senhor nessa noite e nós ouvimos do Senhor quem nós somos. E nós ouvimos da Sua boca, Pai, o que o Senhor tem para nós. Os nossos
olhos estão no Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo aquilo que o Senhor liberou nesse lugar, pelo aquilo que o Senhor liberou nessas casas que nos acompanham. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa fazer algo novo, Senhor, a partir de hoje, em nós e através de nós, até que o Senhor venha, Jesus. Aleluia. Amém, querido. Pode se assentar. Eu passo a palavra. Pastor, obrigada. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Uma das coisas que eu lembro que a Stephanie falou, talvez ela, que quando ela retornou para tirar os primeiros pontos, o médico, ela pegou mesmo o cirurgião. Aí o cirurgião perguntou para ela: lembra de mim, Stephanie? Eu falei: lembro, o senhor que fez a minha cirurgia. Aí ele falou assim: tivemos que fazer um corte grande em você. Aí ele falou assim: esse corte foi necessário para que você estivesse aqui hoje. Milagre. Amém? Que o nosso culto da semana, quinta-feira, culto de oração, culto do jovem às 20 horas, e domingo 9h30, e nosso culto às 19 horas. E no próximo domingo, aos pais aqui, olha aí, Caleb, chegou a tua vez, hein? Nós vamos recomeçar o trabalho com as crianças no culto infantil à noite, de 3 a 10 anos. Então, aos pais que estão aqui, as professoras estarão ministrando a vida dos seus filhos ali em cima na salinha. Mas antes de subir, nós vamos estar orando por eles, abençoando, de 3 a 10 anos, a partir do próximo domingo. Estamos aos poucos retornando com o trabalho com as nossas crianças. Muito breve também com a nossa escola dominical. Amém? Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida, a todos que estão aqui, a todos os nossos visitantes. Eu quero ainda orar e abençoar para que você tenha uma semana muito abençoada. Mas eu quero quero que você se coloque de pé. E é claro que tem uma canção que eu gosto muito e que eu sempre declaro, né? E esses dias eu cheguei no Bavaresco e li uma pessoa que não é da nossa igreja, mas um amigo. Ele chegou assim para mim assim: pastor, Deus é bom? E eu completei o tempo todo. Amém, querido? Deus é bom o tempo todo, independente da circunstância, Deus continua sendo bom. Vamos lá? Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a tua mão, uma atitude de receber nessa noite a bênção do Senhor sobre a sua vida, nessa semana. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez invocar o seu nome. Eu quero pedir neste momento agora, Deus, sobre essas famílias aqui representadas, as famílias que nos acompanham também, Senhor, pela internet. Derrama agora, Senhor, nessa noite do teu óleo santo, do teu Espírito Santo sobre essas vidas, e tudo que teus filhos tocarem, seja lá no seu trabalho, seja nos seus negócios, seja na sua empresa, Pai, seja na sua família, Senhor, torne-se bênção nas suas vidas, Pai. A todos e todas, dá uma semana, Senhor, muito abençoada. Guarda a vida de cada um, Senhor. Aqueles que precisam viajar, que o Senhor os proteja, os Senhor os guarde. E que a bênção da saúde, a bênção da provisão seja abundante na casa deles. No nome de Jesus, nesta noite, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Receba a bênção, querido. E o grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a sua vida e a sua família, hoje e para todo sempre. Vão em paz. Deus abençoe.